eu estava me preparando para morrer. Meu tumor cerebral não tinha nenhum tipo de tratamento. Passei por 6 neurologistas e todos falaram a mesma coisa. Se eu não operasse em menos de um mês, eu morreria. Mas eu escolhi não operar. Depois de muito lutar contra o preconceito, fui me informando e comecei a fazer uso de óleo de maconha. Depois de 18 meses, meu tumor começou a regredir, fato que nenhum médico acreditou. Esse é o depoimento de Gisele Tame, paciente em regressão de câncer cerebral. Com depoimentos como esse, a área de saúde atualmente agrega novas abordagens quanto ao uso da cannabis na medicina alternativa. Apesar de ser muito baixo o número de pesquisas sobre o tema, nunca foi colocado tão em evidência como agora, em plena pandemia. A medicina canábica avança a passos largos em muitos lugares. No Brasil, ainda é tímida e olhada com desconfiança. A medicina canábica tem simpatizantes e pacientes que alegam preconceito e ignorância sobre seu uso, que normalmente é confundida com a maconha, o entorpecente mais usado no país e que a posse é crime. Para conversar sobre esse tema, vamos receber a médica Maria Tereza Jacó. Maria Tereza é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí nos anos 80 e também especialista em anestesiologia, em acupuntura e em dor. Atua no tratamento de dor crônica desde 1992 e há alguns anos em medicina canabinoide, em diversas patologias em sua clínica na cidade de Campinas. Ela é membro de diversas sociedades da medicina, inclusive as voltadas internacionalmente para o estudo da cannabis. Olá, boa noite, bem-vindo mais bate-papo com o Pedro Bottalo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. O ser humano sempre procurou algo para poder amenizar a dor, utilizar um tratamento que dê mais resultado, né? E nós vamos falar hoje com a doutora Maria Tereza Jacob, que vai falar sobre cannabis medicinal, tá? Que é um tratamento que agora, aqui no Brasil, está tendo um pouco mais de importância, né? Mas é um tratamento que existe há muito tempo. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação. Boa noite, Pedro. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigadão. Doutora, como que a gente consegue desassociar a maconha medicinal da maconha recreativa, vamos dizer assim? Porque há um conflito, né? Sim, sem dúvida, existe um aspecto muito negativo ligado à cannabis, vamos dizer assim, à planta, pelo uso da maconha, o uso recreativo da maconha. O importante é nós sabermos que a cannabis medicinal, ela não possui altas concentrações de THC, que é uma substância presente na planta, que costuma dar alterações cognitivas, alterações de comportamento, alucinações visuais. A cannabis medicinal, ela pode conter somente o CBD, que é um outro componente da planta, que é o canabidiol, que é o astro do momento, vamos dizer assim, em termos de cannabis medicinal, ou ela pode conter também o THC, mas as doses de THC são muito menores do que as doses presentes na maconha para uso recreacional. Então, assim, é a mesma planta, mas as concentrações das substâncias são diferentes. Entendi. E no caso da cannabis fumada, da maconha fumada, a combustão aumenta mais ainda a concentração do THC. Então, o importante para desmistificar isso é que esse tipo de conceito, essas explicações, sejam levadas para a população, para outros profissionais da área de saúde, outros colegas, outras especialidades, e para órgãos governamentais. Eu acho que o jeito de desmistificar é essa educação quanto a essas diferenças.
Isso é verdade. Porque, na verdade, muitos remédios, a maioria, na verdade, eles são feitos com origem de plantas, de ervas, né? Depois existem os sintéticos, mas eu acho que posso estar falando algo que não seja verdade, isso, se for, me corrija, doutor, mas a grande maioria é feita assim, dessa forma, né? Pega princípios ativos de ervas, de plantas e vai utilizar, consegue fazer com que produza quimicamente, né? Mas com aquele princípio ativo. Quais são as principais doenças que a cannabis medicinal é recomendada? Olha, a cannabis, ela age no nosso organismo num sistema chamado sistema canabinoide. Esse é o sistema mais amplo do organismo, ele está presente em todos os órgãos, desde o sistema nervoso central até a pele, passando por aparelho reprodutor feminino, masculino, glândulas, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal. Então, a cannabis, através dessas substâncias que se ligam a esse sistema, ela pode ser utilizada em diferentes patologias. Ela pode ajudar a estimular, a controlar o sistema imunológico, doenças do trato gastrointestinal, doenças neurológicas, doenças de saúde mental, ansiedade, depressão, doenças do aparelho reprodutor feminino, como endometriose, como a infertilidade, em doenças oncológicas, porque além dela ter uma excelente indicação para controlar os efeitos indesejáveis de uma quimioterapia, como náuseas, vômitos, já existem estudos que comprovam a eficácia dela como agente antitumoral. Então, como você vê, nós temos uma variedade enorme de doenças onde ela pode ser utilizada, muitas delas já têm aprovação, e outras, você tem uma utilização off-label, vamos dizer assim, mas, sem dúvida, com eficácia. Na verdade, como foi no final do ano de 2019, a Anvisa mudou um pouco as regras, mudou não, bastante a regra de plantio e cultivo da cannabis aqui no Brasil, né? Uhum. Mas como veio logo a pandemia, eu acho que isso aí ficou como segundo interesse, né? E agora a gente tem visto um pouco mais de pessoal levando à tona, até por causa de doença de depressão, doença essas doenças psicológicas, né, que a gente tem enfrentado com uma quantidade maior por causa da período que nós estamos passando, né? Como que é assim, eu preciso conhecer um médico consultar um médico que conheça esse tipo de tratamento e ele que vai me indicar o que usar, como usar, né? É uma consulta específica do médico que use a cannabis como meio de tratamento. É isso, doutor? Sim, nós falamos que é um profissional médico que tenha conhecimento do sistema endocannabinoide e da planta cannabis. Você passando pela consulta com um médico com essas características, ele vai analisar o seu caso, ele vai ver qual o tipo de patologia que você tem, qual seria a melhor medicação de acordo com aquela doença, mas também de acordo com o perfil do paciente. Então, a partir do momento que você fez essa consulta, que foi escolhido o produto que você vai utilizar, você vai fazer a importação do produto que você vai começar a utilizar. E o médico vai dosar essa medicação, como qualquer outro medicamento. Nós começamos com doses baixas, vamos aumentando de acordo com a tolerância e a necessidade do paciente, e depois de dosificado, você vai fazer controles periódicos, como é feito em qualquer outra doença crônica ou uso crônico de um medicamento. A doutora falou que tem que fazer uma importação. Aqui o Brasil já tem produzido isso, mas a quantidade não é suficiente. Como que funciona? Quando eu vou fazer um tratamento, sei lá, de depressão, vamos dizer, eu vou num psiquiatra, pelo jeito, ou tem que ser um psiquiatra que use esse tipo de subterfúgio para o tratamento, né?
e ele me indica, eu não sei se é cápsula, eu não conheço se é cápsula, se é infusão, se é creme, não sei, chá, não sei como funciona isso, que é uma das minhas perguntas, né? E outra coisa, ele me indica uma importadora, é isso? O que acontece? A cannabis é uma planta. Como toda planta, vai depender muito de condições de cultivo, da cepa que foi escolhida, então, da semente que deu origem àquela cepa, para você saber as concentrações e quais as substâncias que estão dentro daquele medicamento que você está utilizando. Além disso, para você ter uma prescrição de segurança, além de você saber todos os componentes que estão lá dentro, para você ter uma ideia, a cannabis tem mais de 500 componentes dentro dela, 500 substâncias que podem atuar no organismo. Então, é importantíssimo que você tenha uma descrição completa daquilo que ela contém, daquilo que o medicamento contém. Também, dependendo de como ela foi plantada, em que época foi colhida, como foi armazenada, quais as técnicas de irrigação, tudo isso vai mudar muito a qualidade do produto. Então, um produto de qualidade, ele tem tudo isso discriminado. Eu sei quais as substâncias que ele contém, em que dosagens que ele contém, passa por um controle cromatográfico de, além das substâncias, tem um controle se existe contaminação, porque ela pode ter contaminação por fungo, contaminação por bactérias fecais, contaminação por salmonela, contaminação por metais pesados, contaminação por agrotóxicos. Então, por exemplo, em plantios abertos, se você tem uma plantação de laranja, sei lá, que possa ser utilizado agrotóxicos, pelo vento, esse agrotóxico pode chegar até ela e ela pode conter essa contaminação. Então, para você fazer uma prescrição segura, você tem que ter tudo isso determinado. Os produtos importados, existem países que já produzem produtos de grande qualidade há anos, eles contam com toda essa descrição. Então, os produtos seguros que nós temos hoje em dia, que passam por esse controle de qualidade, eles vêm de fora. Então, quando a Anvisa cadastra um produto desse entre os produtos que você pode importar à base de canabidiol, esse produto tem que ter sido aprovado pelo órgão regulatório daquele país há mais de um ano, ele tem que conter condições de estabilidade, testes de estabilidade, que ele possua no seu país de origem, no nosso país, de acordo com as nossas condições climáticas, para que ele tenha uma estabilidade de pelo menos um ano. Então, todos esses produtos são extremamente seguros para você prescrever. Entendi. Entendeu? E assim, as formas que nós temos no país hoje em dia, nós temos tintura oral, nós temos solução que você pode usar sublingual, nós temos soluções orais, nós temos cápsulas, são cápsulas gelatinosas, porque ela é oleosa, nós já temos apresentação tópica e nós temos apresentação íntima, que seria mais para utilização no caso da saúde feminina. Doutora Miri, desse leque de doenças e de sintomas que a cannabis pode ajudar, qual que tiveram mais resultado positivo ou mais rápido que a gente possa... Eu sei que o leque é muito grande, tratamento de dores de câncer, depressão, tem uma série, até peguei aqui, apetite para pacientes com AIDS, tem uma série de... Qual que você pode, assim, falar, isso aqui, no seu dia a dia, isso funciona bem rápido, é bem eficaz? Olha, a maioria dos estudos publicados e dos artigos se relacionam com tratamento de dor crônica. Ela realmente é muito eficaz e você consegue resultados que normalmente você não consegue com tudo que nós tínhamos tradicionalmente para o tratamento de dor crônica. Mas também em epilepsia refratária, já é mais do que conhecida a ação dela.
em doenças como Parkinson e autismo e Alzheimer, tem dado resultados muito bons, e todas essas outras que você já citou, e muitas outras que provavelmente agora, podendo se fazer mais estudos e mais pesquisas científicas em humanos, nós ainda vamos descobrir por conta dessa ampla distribuição do sistema endocannabinoide. Eu estava vendo aqui que tem até uma diminuição da pressão intraocular, é isso também para glaucoma, né? Sim. Realmente... Olha, sim. A gente sempre fala, ela não é uma panaceia e nem vai curar todo mundo, porque sempre é assim, cada um é um. Mas os resultados que nós observamos com a cannabis no tratamento da saúde são muito bons e muito promissores. Doutora, e quais as contraindicações que se apresentam no efeitos colaterais no tratamento com a cannabis? Ela praticamente não apresenta efeitos colaterais. O que tem que se conhecer é que ela pode interagir com outros medicamentos que o paciente venha tomar, então você tem que conhecer interações medicamentosas da cannabis e as outras substâncias, assim como com qualquer outro medicamento. Os efeitos colaterais, quando acontecem, tendem a ser leves ou moderados. Isso ocorre mais no início da dosificação, até você acertar a dose que o organismo daquela pessoa necessita. E muitos desses efeitos colaterais, às vezes, são os efeitos que você quer do medicamento. Por exemplo, sonolência para quem tem insônia, diminuição do apetite, se você está usando num paciente mais obeso, aumento do apetite em pacientes oncológicos, no AIDS, quando você tem aquela perda de apetite e perda de peso, você vai ter um aumento da vontade de se alimentar e um aumento do peso. Então, muitos efeitos colaterais, vamos dizer assim, eles vão se tornar efeitos que você deseja para o determinado paciente, entendeu? E fora esses efeitos, ao lado do fato de você conhecer bem a interação medicamentosa, não existem efeitos proibitivos para o uso da cannabis. Então, na Veja saiu umas 2, 3 semanas atrás uma entrevista grande, né, sobre esse assunto da cannabis, né? E tem muita gente produzindo aqui no Brasil, é claro, regularizada pela Anvisa, não é? Tem muita gente realmente para esse tipo de fins. E como que você está vendo essa situação do Brasil referenciando a outros países que já têm muito mais conhecimento, muito mais tarimba do que o nosso? Olha, você diz em termos de produção? Ou utilização? Não, produção de qualidade, né? Porque, pelo que eu entendo, eu sou engenheiro agrônomo, por incrível que pareça, a primeira formação é engenheiro agrônomo. Eu acho que o cultivo, dependendo da terra, do solo, muda a planta, né? Isso é que eu sempre aprendi, não sei se mudou agora, faz tempo que eu não uso, mas pelo que eu entenda, muda, né? Um tipo de planta X numa região X é diferente da mesma planta numa outra região. E muitas vezes é uma qualidade melhor para tal coisa e pior para outra. Isso funciona também com o tipo de planta cannabis? Muito, inclusive, porque a cannabis é uma planta que suga tudo do solo, suga muito. Tanto o que vem por via aérea e principalmente o que vem do solo. Então, isso que você falou, quanto a mudar o tipo da planta, muda a concentração das substâncias que nós temos lá dentro. Então, é por isso que esse controle de qualidade tem que ser extremamente rígido. E nós não temos ainda no Brasil uma produção com essa qualidade. O que nós sabemos é que já existem indústrias que exportam para o Brasil esse produto e que já estão com fábricas praticamente montadas dentro do Brasil. Ainda não tem a liberação para o plantio e para colheita aqui, mas elas vão receber o insumo
do exterior, das mesmas fontes que são fornecidas para elas produzirem no exterior e exportar o produto pronto para o Brasil. A partir do momento que pelo menos isso for conseguido, nós já vamos ter uma baixa no custo e o produto, a Anvisa já tem laboratórios fazendo testes com o insumo vindo do exterior, e a Anvisa acompanha todos esses testes para que realmente aquilo que é produzido aqui tenha o mesmo padrão de qualidade do que vem do exterior. Em termos da produção, do plantio e produção não profissional, vamos dizer assim, nós ainda não temos um controle adequado, onde exista uma análise de tudo isso. E aí se torna complicado, porque visando a saúde do paciente, você tem que lançar mão de um produto de grado médico, que a gente fala, né? Um produto que siga todas as normas mais rígidas de qualidade, para segurança e eficácia. Eu tenho uma dúvida com relação à enxaqueca. Enxaqueca é uma doença incapacitante, uma das principais. Ela também ajuda na enxaqueca? Ela tem algum estudo, algum processo específico para enxaqueca? Tem vários estudos. A enxaqueca entraria aí entre as dores crônicas, né? Que é uma das dores crônicas mais incapacitantes e mais frequentes numa clínica de dor. Até, assim, tem um caso bem interessante que eu revi essa semana, que é uma paciente que ela mora aqui em Campinas, né, onde é minha clínica, só que ela é mineira de origem, né? E ela tem enxaqueca há muitos anos, fez inúmeros tratamentos desses tradicionais e nunca aliviava. E ela estava à procura de algum médico que prescrevesse cannabis, e aí ela teve informação sobre mim e me procurou. E ela começou há 20 dias. E foi muito engraçado, porque ela retornou, ela falou assim, sabe que eu acho que esse trem funciona mesmo? Porque trem é coisa de mineiro, né? Trem é coisa de mineiro, né? Aí ela falou, porque olha, nesses 20 dias eu até marquei os dias que eu tive dor, daí ela fez com cores. Então, vermelho era forte, laranja era moderada e verde era fraquinha. E aí tinha, assim, 2 dias de laranja, um dia de vermelho, que ela acha que foi mais realmente logo que ela começou, e um dia de verde há uns 10 dias. Ela falou, daí para cá tem dia que eu nem tenho dor. Aquela coisa parece que vem, mas o trem parece que está cortando. Então, assim, imagina para uma paciente, uma pessoa que convive com isso desde que tinha 14, 13 anos de idade e está com 65. Não, sem dúvida. É o que a gente procura, realmente ter um resultado com uma gama maior de atributos que dê para nós. A cannabis é uma coisa que existe há séculos, só que até por ser uma planta que a gente tem aqui, é que nem o filme Tubarão, né? Todo tubarão agora é terrível. Não é bem assim. Não é bem assim. Sim, mas esse caso é outra coisa. Doutora, me fala uma coisa. Eu estou aqui em São Paulo, Santo André, a doutora está em Campinas, apesar que é perto, eu posso ir lá visitar. Mas, por exemplo, eu quero consultar algum médico que tenha estudo que faça da cannabis um tipo de tratamento. Tem uma associação médica? Como que eu procuro um profissional desse? Olha, hoje, se você entrar na internet, você tem referências de médicos no Brasil que trabalham com medicina endocannabinoide. Na maioria das vezes, nós até fazemos na consulta para medicina canabinoide, se faz muito teleconsulta hoje em dia. Por exemplo, hoje eu ia atender uma paciente de Manaus, era a primeira consulta, teleconsulta. E por horário, por uma questão de fuso horário, eu pedi se ela poderia estar presente um pouco antes para a consulta, mas ela não podia porque ela queria que a filha acompanhasse.
e adiantando 1 hora, lá seria 4 horas da tarde, a filha ainda estava trabalhando. Então, existe muito isso. Às vezes, não necessariamente o profissional está na sua cidade ou a uma distância acessível, mas você pode fazer a consulta por teleconsulta. Na verdade, desculpa, doutor, até porque a teleconsulta agora está, por causa da situação que nós estamos passando, está virando uma normalidade, e eu acho difícil de voltar como era antes. Eu acho que vai ter muita consulta que pode ser feita por teleconsulta que vai continuar. Sem dúvida nenhuma. Como eu também faço clínica de dor, né? Minha formação primária é como anestesista. Depois eu fiz especialização em dor e trabalho com dor desde 92, e a cannabis entrou na minha vida até por conta disso, porque os resultados com pacientes de dor crônica muitas vezes são insatisfatórios, tanto para a gente, como médico, como para o paciente. Então, por isso que eu fui buscar. Então, me aprofundei bastante nesse tema e estou cada vez mais maravilhada com o uso da cannabis, não só para dor, mas em termos gerais, né? E o que acontece é que, às vezes, eu tenho que mandar um consentimento para o paciente assinar, que pode ser que ele tenha que fazer uma consulta presencial, para um exame físico mais detalhado, alguma coisa assim. Mas, realmente, houve uma aceleração no processo da teleconsulta, nós não estávamos nem preparados em termos de informática para isso, porque era uma coisa que o Conselho Federal já estava vendo um formato de legalização melhor, até por conta de sigilo médico, de como que esses dados iriam ser salvos e tal. E com a pandemia, como em todas as outras áreas, teve que se acelerar tudo. E eu acredito que quando essa pandemia passar, e espero que passe um dia, isso não vai ter como voltar atrás. Porque tem toda essa vantagem. Uma semana eu faço consulta de um paciente de Brasília, outra semana do Sul, outra semana do Nordeste, e assim vai. Eu acho que isso, nesse tipo de tratamento, não vai voltar, não. Acho que tem coisas que realmente a pandemia fez com que acelerasse, mas não vai retornar. Por causa dessa pandemia que nós estamos... Houve um aumento de procura de tratamento por ansiedade e síndrome do pânico? Olha, internacionalmente, a prescrição de cannabis aumentou muito. E as maiores patologias, né, o que mais impulsionou isso, foi ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dor crônica e insônia. Tudo que é afetado diretamente pelas condições que nós estamos vivendo ultimamente. No Brasil, o ano passado, houve um aumento de mais de 85% de pedidos de importação de produto à base de canabidiol na Anvisa. Foram feitas cerca de 15.800 solicitações de processos para importação de canabidiol. Só por uma questão burocrática, só para eu entender, eu passo por consulta com um médico, ele me coloca, ele me prescreve tipo de tratamento, né? E eu vou, através de uma importadora, pedir para que a Anvisa me libere aquele tipo de produto. É isso, doutor? Não, a primeira coisa é assim, você passa pelo profissional, o médico faz a prescrição, escolhe o produto mais adequado para você, enfim, e para a patologia que você apresenta. Com essa receita, você entra no site da Anvisa e lá tem importação de produto à base de canabidiol. Você anexa essa receita, anexa um documento seu com foto e um comprovante seu de endereço. A Anvisa vai julgar esse processo. Nisso, no ano da pandemia, nós também tivemos uma evolução muito grande. O que até final de 2019 levava 50, 60 dias para ser liberado, hoje é liberado em 7 a 10 dias no máximo. E antes também, nós tínhamos que fazer um relatório, justificando qual era a sua patologia, o que você já tinha feito de tratamentos anteriormente e não tinha tido bom resultado.
Hoje não. Hoje, se você tem uma prescrição médica em mãos, você vai entrar com ela. Eu não preciso justificar o porquê que eu estou utilizando. Eu, como médica, eu tenho autonomia para escolher o tratamento do meu paciente. E a Anvisa já libera mais rápido. A partir do momento da liberação, existem casos, às vezes, que em 48 horas o paciente já tem a liberação do produto, da importação. Aí, com isso em mãos, você vai entrar no site, a maioria dos laboratórios tem alguma representação já no Brasil. Então, você entra no site, efetua a compra pelo site, até hoje em dia já se parcela, bem no estilo brasileiro de compra já com cartão de crédito. Negócio, né? Já brasileirou. E aí, em aproximadamente 20 dias, porque isso é o que agora está atrapalhando um pouco, a importação de vacinas e tudo isso, é óbvio que a Anvisa tem outras prioridades de liberação dos produtos quando chegam no Brasil, né? Então, às vezes, atrasa um pouquinho nessa hora, mas em cerca de 20 dias você está recebendo o produto na sua casa. Prático mesmo. Bom, isso é o lado bom da tecnologia e do avanço da medicina, né? As coisas Sim. correm não precisa, mas é caro esse tipo de tratamento, não é, com relação à compra desse produto, ou ele é como que não precisa, claro, depende do caso, mas o valor é acessível, é um valor. Olha, se você for, quando você passa a utilizar a cannabis medicinal, muitas vezes, se não na maioria das vezes, você consegue diminuir, no mínimo diminuir os outros medicamentos que o paciente está tomando, e muitas vezes até retirar alguns. Certo. Então, se você for avaliar desse ponto de vista, você já diminui o custo do medicamento um pouco. Lógico que, como ele é importado, ele depende muito da variação do dólar. E, ultimamente, com tudo que aconteceu, ele deu uma explodida. Mas, vamos dizer, você tem tratamentos, mesmo importados, com a maior segurança e a maior qualidade, que, dependendo do quanto o paciente vai tomar, o custo pode girar em torno de R$700, R$800 por mês. Se você pegar a lista de medicamentos que um paciente hipertenso, com Parkinson, com diabetes toma, e tudo isso pode melhorar muito, bem mais caro. Você vai baixar o custo. Bom, até, além disso, além de funcionar bem, ainda você for ver até mais em conta do que da outra forma. Doutora, eu agradeço demais. Infelizmente, nós terminamos o nosso horário. Eu gostaria que a doutora me deixasse como entrar em contato com o consultório da doutora, sei lá, WhatsApp, e-mail, o que a doutora puder. Você quer que eu passe por WhatsApp? A nossa clínica, eu vou passar. A nossa clínica é Centro Bem, Saúde e Bem-Estar, mas eu vou passar o site e vou passar o telefone de contato. Perfeito, tá bom. Tá bom? Pode falar se você quiser. Você quer falar, eu ponho depois para o cliente. Eu acho que, assim, a nossa clínica é Centro Bem, Saúde e Bem-Estar. Então, ótimo, perfeito. E aí eu mando o contato. Perfeito. Então, se eu for lá no www.centrobem, saúde e bem-estar.com.br, Centrobem.br. Tá bom, ótimo. Então, já achamos a doutora aonde precisamos. Tá? De qualquer forma, se a pessoa quiser mais alguma informação, é claro que ela não pode divulgar algumas coisas, até por causa do código de ética, vocês passam para a nossa produção e a gente pede para a doutora, faz com que vocês consigam entrar em contato com a doutora sem ferir nenhum código de ética e que seja bem atendido. Doutora, muito obrigado, viu? Desculpe tantas dúvidas que a gente tem, porque a gente poderia ficar horas e horas tirando dúvidas aí, e eu acho que ainda não ia satisfazer tantas perguntas que nós temos aqui. Então, temos certeza que teremos que fazer uma continuação depois.
Com certeza, para mim será um prazer, e como você viu, ela age em tantas coisas que, sem dúvida, são inúmeras as doenças que nós podemos conversar. Obrigado, doutora. Gente, boa noite. Curta a gente no Face e no Instagram, o Bate-Papo com Pedro Bottalo. Nós temos nosso WhatsApp, que é 9652-38184. Gente, boa noite, até a próxima semana. Doutora, muito obrigado. Que a gente tenha condição de pessoas serem ajudadas por não só esse tipo de tratamento, por todos, né? Estamos precisando bastante. Sem dúvida, eu agradeço o convite e a oportunidade de divulgar esse tipo de tratamento. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada.